Deus sempre se comunicou com seus filhos. Deus nunca parou de se comunicar com seus filhos. Para muitos, esse desejo constante de Deus em se comunicar com a sua criação pode ser algo absurdo devido ao tamanho imensurável e infinito de um Deus eterno. Mas para ele, o Deus Todo-Poderoso, aquele que foi, que é e sempre será, falar com a sua criação e fazer parte ativa desse diálogo sempre foi o jeito mais simples de transmitir sua vontade e nos ajudar a entender o seu amor, sua graça e seus planos. Ao longo dos milênios, Deus utilizou uma variedade incrível de métodos e pessoas para comunicar o que ele queria. No início, era uma conversa direta, olho no olho, com seus primeiros filhos, Adão e Eva. Após isso, a voz de Deus passou a ecoar nos ouvidos de seus filhos. Por causa do pecado, eles não conseguiam mais ver a face de Deus. Com o passar do tempo, apenas algumas pessoas escolhidas tiveram o privilégio de falar com Deus e receber as instruções necessárias para a vida de milhões de pessoas aqui na Terra. Por séculos, estes homens foram chamados de profetas e se transformaram no canal direto entre o trono de Deus e a Terra. Eles eram previamente escolhidos com uma missão ministerial específica para o tempo de cada um deles. Quando um profeta morria, Deus levantava outro para que guiasse o seu povo de acordo com o cenário político, social e espiritual, dedicados a representarem a voz e o desejo de Deus para aquela nação. Nação da qual Cristo, seu Filho, o Filho do Deus Eterno, viria a nascer e vencer o pecado. Profetas não eram super-heróis ou pessoas com superpoderes. Eles sempre foram humanos como eu e como você. O poder que era demonstrado através deles, sim, vinha exclusivamente de Deus. As informações, mensagens e profecias que se cumpriram eram provas reais de que eles eram de fato profetas legítimos. Deus capacitou esses homens para serem representantes dele na terra, não apenas com palavras, mas também com atos sobrenaturais e milagrosos que Deus provava que estava agindo através deles. Noé profetizou o juízo da humanidade. Abraão viu as potestades do céu e a ele foi revelado o futuro das nações que viriam a ser a sua descendência. Moisés, ele profetizou a libertação de Israel e liderou o povo profeticamente em direção ao futuro que Deus havia determinado. Isaías profetizou sobre a destruição das nações que eram vizinhas dos israelitas. Por outro lado, Jeremias profetizou a destruição de Jerusalém e do templo. Daniel profetizou sobre o futuro, ascensão e queda das maiores civilizações da terra e sobre o futuro de toda a humanidade. Quando Deus falava através de um profeta, não haviam erros, não haviam mentiras e não haviam falsas palavras ou falsas previsões. Simplesmente porque Deus nunca erra. Deus nunca mente e Deus nunca engana. Deus é o Criador de tudo e a sua palavra é única, absoluta e eterna. Porém, como eu disse, todos os profetas eram seres humanos, falhos e pecadores como qualquer outra pessoa, e muitos deles, infelizmente, tentaram alterar os planos e as palavras de Deus, como, por exemplo, o profeta Balaão, que preferiu servir a um rei inimigo tentando amaldiçoar os israelitas. Jonas, que fugiu de Deus para não cumprir a missão que havia recebido, e mesmo após ver a graça de Deus em ação, ele se revoltou contra o perdão concedido aos ninivitas, tentando dizer para Deus o que ele deveria fazer. Natã é outro exemplo de um profeta que, por conta própria, havia dito ao rei Davi que seria ele quem iria construir o templo, e depois teve que voltar atrás e dizer para Davi que ele estava errado e, na verdade, aquela mensagem não tinha sido revelada por Deus, corrigindo e, de fato, revelando que o templo seria construído por outra pessoa. É muito importante entender que ser um profeta não significa ser perfeito. Se o profeta não está ligado a Deus, ele vai comprometer e corromper a mensagem, levando muitas pessoas a caminhos distantes do eterno. Ser um profeta não significa perder completamente os desejos e a natureza humana, ou desaparecer com as falhas de caráter. Tornar-se um profeta nunca foi a garantia de que as intenções erradas e, principalmente, o orgulho próprio deixariam de existir de uma forma milagrosa. Ser escolhido ou chamado para ser um profeta nunca transformou nenhum deles em deuses ou qualquer coisa semelhante. Todos esses homens que aceitaram o desafio de serem profetas
precisaram lutar contra seus instintos humanos e pecaminosos e permitir que Deus tomasse a frente, que Deus falasse, que Deus fizesse o milagre e que Deus fosse Deus através deles, criaturas imperfeitas. Portanto, você acabou de aprender que profetas não são infalíveis, que profetas são 100% humanos, pecadores e que eles precisam constantemente aceitar o chamado de Deus e a missão de ser profeta. Você também viu que profetas abriram a boca e profetizaram bênçãos e fizeram milagres, mas que também usaram sua posição e autoridade para mentir, para enganar e para usar seus próprios desejos para alcançar objetivos que não vinham de Deus. O dicionário define a palavra profeta da seguinte forma: uma pessoa que fala por Deus, ou através de uma divindade, ou por inspiração divina.